Existe um método que é muito difundido no mercado sobre como calcular mão de obra. O que eu tenho para dizer para vocês sobre esse método simples é que ele é uma merda. Quando você está precificando a sua hora de trabalho, você tem que entender que você também trabalha. Então, cada hora da sua empresa tem um custo seu. Entender que o não do cliente não é sobre você. É muito mais sobre ele. Sejam bem-vindos ao Repare Talks, o podcast focado em gestão, marketing e vendas para você, dono de oficina mecânica. Eu sou Lucas Mendonça e hoje aqui, como sempre, tenho ao meu lado direito Luciano Jacoldi. Boa noite. E ao meu lado esquerdo, Rodrigo Sadoc. Bom dia. Zero noção de tempo esses dois aqui, né? É porque a gente cumprimentou o meio Luciano difícil cumprimentou saber que quem hora tá que assistindo as à noite, eu pessoas cumprimentei estão quem tá assistindo de dia, assistindo, cara. Entendi. Então, A gente se boa completa. tarde. No episódio de hoje vamos falar sobre precificação e lucro e talvez você finalmente entenda por que você trabalha tanto, você atende tantos carros e você nunca tem dinheiro. Você deve estar errando por aí. Ah, Luciano, não tem dinheiro sobrando na conta, dia 31 de março. Não sobrou dinheiro. É porque o preço tá errado, querido. É porque você trabalhou, o preço né? tá errado. Você trabalhou, você entregou os carros, então assim, o resto você tá fazendo, mas o preço tá errado, certeza. Acho que dá pra dizer que a maior parte das oficinas, dos donos de oficina que estão sem dinheiro, não é por falta de serviço. Não. É por preço errado. Não. Concorda com isso, Não. Rodrigo? Concordo. E eles falam assim, eu preciso de mais clientes. Daí a minha primeira pergunta é, você consegue atender mais clientes? Não, então o preço tá errado. E por que tantos donos de oficina cobram errado? Aonde que tá o erro? Por que isso é tão comum? Cara, eu acho que o erro tá na falta de conhecimento daquilo que você precisa mensurar para você ter a tua precificação, né? E aí o erro vem de você não ter noção dos teus custos, não tendo noção dos teus custos, você não faz nada para mudar isso, e aí é uma cadeia que tem para trás e uma cadeia que tem para frente, né? Porque isso vai influenciar até na hora de você ter confiança em cobrar também, confiança em prospectar mais clientes. Então, É porque você aumenta o preço, se você não tá embasado, você vai sair. você que tem no uma final das impressão que contas, você pode né? cobrar mais, aí No não final tem das como. contas, aprender a precificar ele não é um jogo de tentativa e erro, entendeu? Ah, aumentei o preço, não tem cliente. Ah, baixei o preço, agora não paga as contas. Ah, aumentei o preço de novo, não tem cliente. Ah, não, mas meu vizinho. E daí seu vizinho, irmão? A gente não sabe se seu vizinho paga aluguel, a gente não sabe se seu vizinho tá recolhendo imposto, a gente não sabe se seu vizinho, os funcionários dele são CLT ou não, a gente não sabe se seu vizinho tem ferramenta adequada ou não, ou se ele está trabalhando ainda com uma caixa de ferramenta chinesa de 20 anos atrás, entendeu? A gente não sabe nada do seu vizinho. Ah, mas é concorrência desleal. Pois é. Talvez seja. Seja bem-vindo mas ao esse mercado, episódio porque é sobre isso aí- precificação. Isso aí né? existe, tá? Seja bem-vindo ao mercado, isso existe. Muito Vocês bom. estão com a camiseta igual? Era pra ter vindo com ela? Eu não sabia. Na verdade, é assim, ó. Deixa eu explicar pra audiência. A gente tá gravando vários episódios num dia só. Eu trouxe a minha camiseta pra trocar. Então eu tô com uma outra camiseta. É. O Luciano tá com a mesma. Eu Tá com a trouxe a mesma. camiseta pra trocar, mas eu Ele esqueceu de trocar. tava fazendo outra coisa. Ele foi no banheiro e não trocou a camiseta. Perfeito. Ótimo. Não Então vocês preciso- acham que há um problema... Beira um problema de mentalidade, então. Essa questão de cobrar errado. Olha, eu gostei da colocação do Rodrigo, porque Mindset. mindset, começa a anotar as palavras em inglês do Rodrigo. De fato, isso acontece. Luciano, eu não posso cobrar mais caro, porque senão eu já sou o mais caro da minha região. Como se isso fosse um problema. Ser o mais caro da sua região não é um problema, contanto que os clientes continuem optando por você. Tá? A gente já falou no podcast em outros episódios aqui sobre se manter competitivo no mercado e que é importante isso. Ser mais caro não é um problema, mas também não é necessariamente uma solução, né? Não é uma um solução. fato. Ele é um fato. Você é o mais caro, mas você entrega mais, então, de repente, na cabeça do seu cliente, você nem é o mais caro. Pô, muito melhor pagar na oficina do meu colega ali, do Juninho. É mais caro que o Juninho, mas o Juninho me entrega o carro lavado, o Juninho resolve. No Juninho eu não tenho retorno. Então, o Juninho não é mais caro. No final das contas, o Juninho fica mais barato. É igual quando a gente vai comprar uma TV. Né? Ah, a Samsung é mais cara. Não é, meu irmão. Eu não preciso de um Chromecast junto com a Samsung para funcionar os streamings que eu quero. Então ela não é mais cara. Entendeu? Ela só é uma solução com um valor agregado maior, mas ela me entrega muito mais. Então ser mais caro não é um problema. Buscar ser o mais barato às vezes não é uma solução também. Então tem esse lance no mindset, porque tem muitos mecânicos que não acreditam que tem potencial de cobrar mais.
se eu cobrar mais, eu vou perder o cliente. E, cara, talvez você perca, mas se você continuar cobrando barato, não tá sobrando dinheiro, né? Se você tá cobrando barato, você já perdeu, né? Pois é. Então, assim, você tem que trocar a certeza de que você tá perdendo dinheiro pela dúvida de que talvez você perca o cliente. Cara, no final das contas, é melhor perder os clientes que não estão dispostos a pagar pela sua entrega do que acabar perdendo a empresa, né? Esses Porque clientes daqui nunca uns foram meses, seus. uns meses você não vai ter nem empresa para atender os clientes que vão sobrar. Isso começa pela mentalidade, porque é uma gerência, é uma inteligência emocional que você tem que ter. Porque, de fato, você perder um cliente de forma intencional, tipo, você tomou uma ação estratégica, e essa ação estratégica possivelmente pode fazer você perder um cliente. Você saber lidar com isso, cara, é igual ao mercado financeiro. Mas esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. A gente acha que o objetivo é ganhar os clientes, só que se você pega um funil, o objetivo é perder clientes, porque o funil, a parte de baixo é bem menor que a parte de cima. Então o tempo todo você está tirando gente desse funil e filtrando, né? Exato. Então você ter essa inteligência de saber lidar, lidar com o não, né? Saber lidar com a reprovação, saber lidar e entender que o não do cliente não é sobre você. É muito mais sobre ele. Às vezes é o orçamento dele, a condição financeira dele, às vezes é o entendimento sobre o que é o valor de um serviço de oficina, uma mentalidade errada que o cliente tem. Nesse meio, você dispensa ele totalmente? Não, às vezes você vai trabalhar um pouco a consciência do cara também. Eu ia falar sobre isso. É a tua função, né? Eu gosto muito de pensar que o funil, ele não é uma peneira. Sim. De fato, a gente está afunilando e só uma parte desses clientes vão passar pelo funil, mas nada impede de você ir aumentando a consciência do seu cliente que não passou pelo funil ainda até que chegue a hora dele passar pelo funil. Exatamente. Entendeu? Esse cliente ele pode, inclusive, estar indo em outra oficina hoje, batendo cabeça, batendo lata, que a gente chama, e chega uma hora que ele fala assim, não, quer saber? Eu vou lá no Juninho, porque o Juninho resolve. O Juninho é o mais caro da cidade? Mas ele resolve. Então, uma hora ou outra, ele pode passar pelo seu funil também. Não é uma peneira, não é assim, eu tô jogando fora... Não, mas é porque você não vai conseguir atender todos os clientes. De fato, né? É esse o meu ponto, entendeu? Mas eu gosto de pensar que o funil assim, afunila, mas ele não dispensa, entendeu? Você escolhe se dispensa ou não. Porque assim, você já não vai atender todos os clientes. Não vai. Chegar uma espinha aqui hoje no Alvento, provavelmente a resposta é não. Principalmente se for uma espinha mais antiga. Mas não quer esse cliente. A resposta é não. Mas tem condições que elas são prévias. Isso é uma condição prévia. Mas, por exemplo, a expectativa é que você atenda... A expectativa da maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente atende, que a gente conversa é: eu quero esse cliente aqui. Então ou eu vou ter esse cliente, ou esse daqui que chora por preço, que quer trazer a peça, que quer parcelar sempre, que não vê valor no trabalho. E eu quero ter esse. O problema é que a maioria está aqui, no meio. E aí é trabalho teu elevar o nível de consciência de alguns que não vêm pronto. Claro que alguns vão estar aqui, já vem pronto. Mas a maioria você tem que trazer eles para cá. Tem uns que você vai perceber, irmão, não vale a pena o gasto de energia, não vale a pena trabalhar esse cara. Mas aí é no teu trabalho de vendedor, é no teu trabalho, na tua expertise de tempo. É um processo de venda. Sim, de forma alguma, quando eu falo de perder clientes no meio do funil, de forma alguma eu tô falando sobre ser birrento com o cliente. Não, porque sou super contra isso. Eu sou mais caro mesmo, se você não quer pagar meu serviço, vai lá no concorrente. Eu acho que esse é um bom exercício para todo dono de oficina. Se o cliente chega e pergunta, mas por que é esse preço? E você não tiver argumentos razoáveis... Nossa, o cara te deu uma abertura. Ou você não tiver mentalidade suficiente para lidar com esse tipo de questionamento, é que você não está pronto para ir para clientes mais exigentes. Clientes que realmente estão dispostos a pagar mais caro. Exatamente. Porque não é porque a pergunta dele é por que esse preço que ele está querendo dizer você não vale esse preço. Ele realmente está querendo justificar no processo dele de compra... justificar a decisão racional dele de pagar mais caro no Juninho, porque o Juninho resolve. Sim. A tua resposta pode ser simplesmente assim, meu preço é esse porque eu resolvo. Fica tranquilo. Aqui você não vai ter problema. Meu preço é mais caro porque eu resolvo. E a gente já respondeu, né, pergunta de direct ou de caixinha, não lembro do que era, do tipo assim, fulano chegou aqui e disse que foi em tal lugar e tal lugar é mais barato, então vai lá. Cara, isso é ser birrento. Porque você não está pronto para poder lidar com o processo de venda com o cliente. É um processo comercial, de aumento de consciência com o cliente, de mostrar para ele, cara, fulano de tal de fato é mais barato, mas você tem certeza que ele te garante a solução? Não, e o primeiro ponto, ele voltou. Ele tá ali. Exatamente. Ele já escolheu por você. Exatamente, Ele voltou e aí você pergunta para ele, se eu conseguir fazer o preço do concorrente, você fecha comigo? Isso é um impeditivo para você? Sim, eu fecho com você.
Por que você fecharia comigo e não com o concorrente? E aí você deixa o cliente falar todos os motivos do porquê. Você é mais caro. E aí ele O cliente vai falar, aí ele termina de falar, você fala assim, e é por isso que eu não consigo fazer o mesmo preço do concorrente. Porque eu te entrego mais. É. Você acabou de falar o que eu te entrego mais que ele. Exatamente. Então, é não ser birrento, isso acho que é um bom ponto, e entender, as pessoas negociam. Eu peço desconto pra tudo que eu vou comprar. Pra tudo que eu vou comprar. Então, assim, não pode... O mecânico agora, o Rodrigo tem falado sobre isso, né? Tá rolando uma síndrome de vaidade aí, que o pessoal tá achando que o dono do carro não pode pedir desconto. É um empoderamento meio burro, né? O cara compra um carro, leva na oficina, de repente tem 15 mil reais de serviço, é dinheiro pra caramba. E o cara não pode se assustar com esse valor? Ou não pode pedir uma condição melhor de pagamento. Pois é. Ou não pode pedir um desconto se pagar esse volume de dinheiro à vista. E você não precificou antes a ponto de você ter uma pequena margem ali, uma gordurinha, pra você conseguir dar esse desconto pro cliente e fechar um OS desse tamanho. E às vezes o cara tá vendendo 15 mil e tá ficando no prejuízo, né? Esse é o tema de hoje, precificação. Já entendemos aqui. Percebem como tem que começar com mentalidade? A primeira aula no curso de solução do preço, o curso de precificação e mão de obra, ela é sobre mentalidade, ela é exatamente sobre isso. A pessoa se permitir cobrar o preço certo. Vai dizer que tem um curso sobre isso. Agora você fala olhando na câmera. Não acredito. Tem um curso sobre isso, meu querido. Tem um curso sobre você saber calcular a mão de obra correta na sua oficina para não chegar mais no dia 31 e tá faltando dinheiro na conta. O link tá na descrição, ou você aponta pro QR Code que vai ficar aqui do ladinho da tela, e nesse momento eu não tenho ideia onde vai ficar o QR Code, então eu não vou apontar para lugar nenhum. Ótimo, vamos lá. Forma mais simples de fazer precificação, porque a gente tem um curso, existe um método. Nós somos meio pragmáticos em relação a métodos, mas quando o assunto é precificação, eu acho que a opinião tem que ficar um pouco de fora. É matemática. Tem que ter um método. As coisas têm um porquê, e lá no curso a gente explica o porquê. Mas considerando que o pessoal que está assistindo não vai conseguir comprar o curso agora, qual que é a matemática simples para ele evitar erros? Existe um método que é muito difundido no mercado sobre como calcular a mão de obra. E ele fala que você pega todos os seus custos fixos e aí você divide pela quantidade de horas que você tem disponível na oficina para vender. Né? Então, olha, eu tenho 2 funcionários, cada um trabalha 170 horas, isso vai dar 340 horas. Meu custo fixo é de 34 mil reais, então minha hora é 100 reais por hora. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse método simples é que ele é uma merda. Porque ele está fazendo você calcular errado. E tem vários fatores. Na verdade, eu acabei enumerando 12 fatores no método de cálculo de mão de obra. E o principal ponto que faz você calcular isso errado se chama percentual de produtividade. Porque você tem 2 funcionários, cada um trabalhando 170 horas, e eles não estão trabalhando 170 horas por mês na sua oficina. Eles podem estar lá todos os dias sem atrasar, mas vai ter uma hora que ele vai estar indo ao banheiro, vai ter uma hora que ele vai estar sendo não produtivo, Então, assim, esse cálculo que te passaram é uma mentira, e se você está levando ele em consideração, não me surpreende o fato de você estar chegando no final do mês e não ter dinheiro na conta. Essa é a verdade. Porra, baita corte. Baita corte. Vai, Rodrigo, sua resposta. Qual que é a matemática simples para evitar erros na precificação? Poxa, mas aí você pegou a pessoa mas errada, você teve né? oficina, né, cara? Como é que você fazia a precificação lá? Eu errava na minha precificação lá na Então oficina. conta mais sobre isso. Então vamos lá. Cara, a minha precificação ela veio muito baseado no que o meu pai já cobrava. E aí eu ia ajustando conforme eu entendia ali a inflação, conforme eu entendia os meus gastos também, né? Eu tinha uma noção dos gastos. E é interessante eu trazer essa perspectiva minha, e eu não tenho vergonha disso, porque de fato o conhecimento que me trouxe até aqui nesse momento não é o conhecimento que eu tinha naquela fase. Então, e é a fase que talvez a maioria de quem está assistindo aqui esteja, né? Então, eu herdo a oficina do meu pai, né? Aquela belezura que alguns já conhecem. Então... Herdou um problema. Eu herdo a oficina do meu pai e eu herdo os preços e a forma com que o meu pai lidava com tudo ali, né? Maquininha de cartão era a maquininha de cartão da distribuidora. Eu não sabia nem qual era a margem. Eu não sabia nem direito quanto que eu ia receber. Eu só, tipo assim, tá, a margem é padrão, né? O desconto é padrão. Então, eu vou cobrar aqui, porque se eu tivesse a minha maquininha,
ia estar cobrando a mesma taxa. Então, dane-se a taxa que é cobrado lá. Eu fiquei uns 4 meses, talvez, nessa, assim, sabe? Até fazer o meu CNPJ, porque nem isso tinha, e conseguir a minha maquininha de cartão e ter um pouco mais de controle ali sobre a precificação. Mas era dessa forma. Então, sei lá, na época que eu peguei, cobrava lá 80, 100 reais para fazer a mão de obra do motor de arranque aí, normal. Aí, aluguel subia um pouco das coisas que eu percebia. Não é que eu ia lá e calculava e eu tinha esse controle. E eu ia aumentando a partir da impressão e da temperatura. Eu colocava a mão ali, sentia a temperatura e ia aumentando o preço, ia tal. Eu sempre Rodrigo, coloco o meu pergunta sucesso... direta e honesta, tá? O cliente do carro mais caro, você cobrava mais caro e era isso mesmo e tá tudo bem? Não. Mas você sabe que isso funciona, né? Óbvio. Você sabe que, na verdade, que boa parte do mercado funciona dessa maneira. O que eu entendia na época? Eu tinha a malícia de entender que, às vezes, o cara tava indo na minha oficina porque ele sabia que ia ser mais barato. Tá ligado? Que era um cara que, às vezes, tinha uma BMW, tinha uma X1. Eu atendi uma vez um alternador de uma X1 que o moleque lá, o marmanjo, ele veio com a mãe dele pra pagar. Porque ele mesmo não tinha o dinheiro. Então, tipo assim, era um cara que queria ostentar, ele queria andar de BMW, porque a maioria das meninas leigas, ela vê o BMW, ela não sabe o preço, ela não sabe... Tamanho da trozoba, né? Tá de BMW deve ser rico, né? Não sabe o ano, não sabe nada. Então, ele tava ali querendo ostentar, então eu tenho certeza que ele veio pra minha oficina por uma percepção de que ali seria mais barato para fazer o mesmo serviço. E, de fato, o meu serviço era bom, era com qualidade. Eu fazia, de fato, o melhor que eu podia. Meu pai já estava há anos ali também na região e tinha essa prerrogativa, né, de um bom serviço e um serviço barato. Então, quando vinha carros mais premium, assim, eu conseguia executar. Alguns eu simplesmente nem pegava, porque eu sabia que eu não tinha capacidade de fazer. Era praticamente o mesmo preço. Eu conseguia ganhar mais... às vezes por uma margem na peça, porque daí realmente a peça era mais cara, tal, mas a minha mão de obra era equivalente. Basicamente assim, mesmo. Afinal, fazer um motor de arranque de uma BMW X1 e fazer um motor de arranque de um... às vezes era até mais fácil. Celta... às vezes era até mais fácil de tirar e tudo, aí eu pensava, é mais fácil, tá tudo bem. Era tudo na base da impressão. Do achismo, da impressão. Você acha que é por isso que muitos mecânicos vêm em grupo de WhatsApp? E assim, se a primeira pergunta não é quanto vocês estão cobrando, alguém já fez e sabe se é difícil? Alguém tem uma peça, uma bobina do Celta para emprestar? Pra fazer o teste aqui? Era isso os grupos. Você sabe que quando a gente fez o curso de precificação de mão de obra, a primeira turma de precificação de mão de obra foi por causa disso, né? Porque eu participava de alguns grupos de mecânica, eu era multimarcas, e eu achava bem interessante estar nesses grupos e acompanhar os grupos, por quê? Porque eu via nas dificuldades alheias e começava a aprender com aquilo que eu não tinha feito ainda também. Cara, quando você é multimarca, você atende qualquer tipo de marca de veículo, você não consegue estar por dentro de todos os defeitos de todas as marcas. E nós estamos falando isso aí em 2017, 2018, o rede social não estava tão... já era algo, mas não era do jeito que é hoje, né? E, cara, eu me surpreendia com isso, porque a pergunta que mais surgia era quanto é que vocês estão cobrando para fazer tal coisa? Sim. Né? Eu acho que você perguntou qual era a forma mais simples de calcular, e mais simples a gente já falou tá errado, mas qual que é a forma que o mecânico brasileiro mais usa para calcular? Eu acho que é essa, se baseando no quanto o vizinho está cobrando. Sim. Entendeu? Sem saber se o vizinho de fato está tendo lucro com aquilo ou não também. E o que é muito interessante, cara, quando eu olho pra minha história com oficina, assim... É a terceira vez que você... eu tô puxando aqui, porque daí eu vejo que eu tô com o braço. Mas é porque aqui mesmo. você tá torto depois do acidente, mano. Pra Mas quem não sabe, ele caiu de bicicleta, tá? Num buraco raso com uma palma na minha mão, assim, de verdade. Eu passo lá, eu olho e falo, não acredito que aquele buraco quebrou. Quebrou a clavícula do Rodrigo. 9 parafusos. Clavícula de cerâmica. Agora não quebra mais. Agora tem que ser a outra. Mas quando eu olho pra essa história minha na oficina, a história do meu pai até. Caraca, o que o meu pai fez com a oficina fez miséria. Construiu, criou todo mundo, né? Em 3 irmãos. Consertando o motor de arranque. Consertando o motor de arranque, alternador. Tinha um alicate, uma chave de fenda, uma lâmpada de teste,
e um elevador. A caneta de teste, ó, foi comprar bem depois só. Era a lâmpada mesmo. Era a lâmpada mesmo. Então, aí eu assumo e, cara, eu assumi a oficina, eu ganhava R$1.500, né? R$1.500 mais ou menos, dele na época. E eu falei pra Natália, nós vai casar, filha, tem B.O. Comecei a namorar, falei, nós vai casar daqui a pouquinho nós casamos. Ela, como, irmão? Você ganha R$1.500 por mês. E aí... A fé sempre foi forte no menino. Como? Aí eu falei, não, como? porra, vambora, filho, é nóis. E aí eu acho que nessa deu também, pô, vou casar, quero tal, não sei o quê. O meu pai já queria sair fora, acho que ele pensou, porra, o menino virou homem mesmo, vai pra cima aí, então fica com a oficina aí. E meu pai já tava construindo, né? Então eu vejo, meu pai fez o que fez. Assim, tipo, meu pai já tirava férias, ficou anos sem tirar férias. Mas assim, talvez década sem tirar férias. Mas depois a gente foi pra Rondônia, né? Umas 3 vezes, meu pai já começou a tirar férias. E eu, logo que assumi a oficina, eu tinha um comercial muito bom. Tipo assim, o meu atendimento com o cliente, o meu pós-venda, isso eu fazia, de fato, assim. Era muito natural pra mim. Então, as coisas aconteciam. E, mano, meu casamento, eu construí minha casa. Meu casamento, lua de mel, eu fui pra Morro do São Paulo, irmão. Pousadinha top, água cristalina, coisa de paraíso, assim. Na Bahia, tá, gente? Na Bahia. Morro de São Paulo, na Bahia. Senão o pessoal vai achar que é Paraisópolis. Bem longe de São Paulo. Tem vários morros em São Paulo. Não, Apesar de não ser o maravilhoso. Rio. Pesquisa Morro de São Paulo aí que você vai ver. Não pode nem entrar de carro lá na ilha, é muito bom. Fui pra Bahia depois, de novo, fui pra Porto Seguro. Pra Chapada também, né? Acho Ou que seja, na Chapada eu já o que você tá tava querendo no dizer digital. mesmo cobrando errado, você Mesmo não tinha cobrando nenhuma errado. gestão, você Sim. não sabia se o Não teu tinha custo estava software. certo ou não, você não tinha sistema, você não tinha nada. Não. Eu fui ter... quase no essa é a maior finalzinho verdade, eu fui né? ajustar Oficina, algumas coisas. No final das contas, É uma vaca. dá dinheiro. Dá dinheiro. Então, tipo assim, cara, construí minha casa, casinha quitada, tinha meu carro, tava viajando, cara, comia bem, passeava, tava tudo certo. Então, tipo assim, hoje eu vejo que o quanto eu perdi, mano. O quanto eu deixei de dinheiro na mesa. Porque olhando pra... Porque tava bom, Tava mas de podia boa. ser ótimo. Mas em algum momento eu ia ajustar isso, porque eu sempre fui um cara que buscou muito conhecimento. O meu problema, talvez, fosse o business oficina. Eu sempre gostei de business, né? Sempre gostei de negócio. Mas business eu já falei na outra. Mas vou anotar aqui. Ah, tá, repete. Business. Lidar com negócio sempre foi uma parada legal. E não é não é mistério pra ninguém, não tá escondido de ninguém, que a mecânica, que carro não é uma paixão minha. O negócio sempre foi. Então, eu acho que se eu tivesse paixão por mecânica, talvez eu teria feito mais e me implicado mais. Porque quando eu entrei pro digital, eu entrei já pensando em outros negócios. Tinha Mac Inbox, que eu tava com sócio e tal. Eu já tava querendo sair da oficina. Porque negócios para mim era muito interessante, muito legal, me brilhava os olhos. Então eu vejo hoje isso. Cara, se eu tivesse alinhado precificação, gestão, tudo isso, mano, meu Deus do céu, os resultados que eu iria ter, sabendo quem eu sou, a garra que eu tenho e esse meu lado de marketing aflorado, meu Deus. Tava voando. O método de precificação do meu pai na oficina é diferente do que vocês colocaram aqui. Meu pai tinha um método peculiar. Ele ligava na concessionária, perguntava quanto é que custava para trocar a correia do carro na concessionária e cobrava 20% a menos na oficina. Olha, não é de todo errado, né? Não, Tinha alguma... Na cabeça dele é assim, se esses caras tão grandão, eles sabem fazer conta. Eu sou pequeno, eu cobro um pouco a menos, entendeu? Pro cara sair do Capão Redondo e ir até o Morumbi trocar correia, era mais fácil fazer ali. Ele tava lá na Chácara Santo Antônio, ele atendia as empresas da região. Então ele ligava na Nova, ali na região do João Dias, ligava nas concessionárias da região. E a oficina geralmente tem bom relacionamento com a concessionária. Naquela época, mais ainda, né? Tinha menos essa implicação de informação que tem hoje. Então existia esse relacionamento e ele fazia isso. A precificação, eu lembro de ser criança e ouvir esse assunto de que o nosso preço é sempre abaixo da concessionária. E ele sempre estava fazendo essa pesquisa. Se ele ia buscar peça na concessionária, ele já dava uma olhada quanto é que estava a hora de serviço lá para poder ajustar a hora de serviço dele. Hora de serviço. Isso é um tema interessante, porque
a maior parte dos mecânicos ainda cobra pela mão de obra. Ele entrega um orçamento para o cliente, eu acho bem curioso, que é sempre assim, peça 1, peça dada, vamos fazer uma revisão aqui de 60 mil no carro. Cabo, vela, bobina, correia, Óleo, tensor, óleo, filtro, pastilha, disco, fluido de freio. E aí aqui embaixo ele coloca assim, mão de obra, R$900. É mão de obra do quê, meu irmão? O cliente olha para aquilo e fala assim, nossa, mas tem R$1.000 de peça e tua mão de obra é R$900. Você tá querendo ganhar demais. E, cara, o cara podia simplesmente exemplificar aquilo para o cliente entender o tamanho do trabalho que ele está fazendo. Ó, a troca da correia dentada, né? A troca do sistema de freio, com a limpeza do sistema de freio, com a troca do fluido de freio, com a troca do sistema de ignição, com... Cara, tudo isso podia estar exemplificado, aí o cliente olha 10 itens de peça e 9 itens de mão de obra e ele entende o tamanho do trabalho, não é mão de obra. Porque na cabeça do cliente é assim, eu deixei o carro às 8, ele me ligou às 10, me passou o orçamento, eu busquei às 5 horas da tarde e pronto, porque uma revisão dessa é simples, você executa no mesmo dia, eu sei, você é um bom mecânico, e para o cliente ele sai dali não entendendo o que foi feito no carro dele. Ah tá, o carro estava funcionando quando eu levei. Saiu de lá funcionando. Ótimo. Talvez esse seja o primeiro passo da precificação correta, né? É entender que você precisa começar a cronometrar, e eu não estou falando para você literalmente pegar um cronômetro e ficar vendo o seu mecânico trabalhar, mas você precisa entender quanto tempo leva-se para fazer cada serviço dentro da sua oficina. Você percebe que quando o cliente, primeiro, ele tem a percepção da quantidade de serviço que ele vai fazer. E aí, depois desse primeiro passo que o mecânico muda a abordagem, a forma de apresentar um orçamento para o cliente, ele começa a perceber que assim, ó, aqui na troca de pastilha de fluido de freio é 1 hora, na troca da correia dentada são 2 horas de trabalho, aqui é mais 1 hora, aqui é mais 1 hora, e o cliente olha assim e fala, entendi por que o carro começou às 10, terminou às 5 da tarde, estava pronto. Ele trabalhou no meu carro 6 horas. A percepção do cliente muda completamente. Entendeu? Muda completamente. Isso facilita até na hora de você vender mais serviços, né? Que eventualmente, sei lá, você vai ter uma bomba d'água de um EA888 vazando. Você vai ter que tirar o coletor. E aí você fala pro cliente, você já tá pagando a mão de obra de tirar o coletor. Não quer aproveitar e fazer a descarbonização? Pronto. Isso facilita. Aí o cliente olha e fala assim, tirar o coletor, 1 hora. Nossa, eu vou economizar isso aqui. Exatamente. Já que eu tirei esse negócio, vamos fazer tudo que dá pra fazer agora. Já vou também. economizar esses 300, 400, 500, sei lá, quanto você tá cobrando pra tirar e colocar um coletor de EA888 na sua oficina. Isso é order bump. Order bump. Não, isso é cross-sell. Upsell. Não, cross-sell isso é. É quando você vende mais coisas. O combo tá aqui, mas por R$1 a mais a batata Isso é cross-sell, tá? Põe aí na edição. Já tá aqui o... Mas aí a gente estaria falando de vendas, né? Mas é porque, tá dentro, é difícil. Não, a gente explica cross-sell no episódio de vendas. A gente pode começar sem avisar aí. nada pro Léo. Quando começar, a gente fala, Léo, o que é cross-sell? O que é esse negócio? Do meio, assim. Não é cross, não, é cross-sell. Não é segredo pra ninguém que acompanha a gente que a gente sempre bate na tecla do Prolabore fazer parte do custo fixo. Ok. E eu acho que é importante, nesse episódio de precificação, a gente trazer um pouco sobre isso, porque quando você está precificando a sua hora de trabalho, você tem que entender que você também trabalha. Então, cada hora da sua empresa tem um custo seu. Acho que a primeira Se não está previsto ali, você já está errando feio. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar o pessoal claro é que você abriu tua oficina para lucrar. Meu irmão, tua oficina, você abriu para lucrar. Você não abriu para passar perrengue, tá? E se você não abriu para passar perrengue, você não pode, depois de pagar o teu senhorio, o aluguel, depois de pagar todos os teus funcionários, depois de pagar todos os teus fornecedores, ver se sobrou alguma coisa para você, meu irmão. Você não é a sobra. Você é o motivo dessa parada estar de pé. Aquele CNPJ só existe, a oficina só abre todos os dias às 7h30 da manhã para fazer o café e esperar os clientes chegar porque você decidiu abrir. Então você não pode ser a sobra. Você tem que estar previsto antes. É se respeitar, é respeitar a tua família, é respeitar a tua história, é respeitar o tempo que você está dedicando à tua oficina. Colocar o teu negócio, dentro do teu negócio, o teu custo. Tá? Então, se o teu custo prevê o aluguel, prevê o salário, prevê os fornecedores, ele tem que prever o prolabore, o salário do dono. Isso tem que estar lá. Tá? Não é o que sobra. Você não vai ficar com o que sobra. Você vai ficar com uma parte do resultado da empresa que é devida a você. A empresa te deve isso. Tá? E quanto que é o Prolabore? O Prolabore, essa é uma grande questão, né? Porque, poxa, Luciano, eu abri minha empresa, conforme você mesmo falou, eu ganhava ali meus 5, 6 mil reais como mecânico em concessionária, tá?
E agora eu abri minha empresa, então eu abri isso aqui para eu poder fazer mais dinheiro. Certo? Então meu Prolabore é 18 mil, né? Pode ser isso que eu ia falar. Eu ia falar de 20. Meu Prolabore é 18 mil, né? Porque tem um... Você acha que tá certo? Eu não lembro quem foi que Tá falou certo isso, né? Eu não lembro quem foi que falou isso. Falou, cara, se você vai sair de um emprego estável para abrir o seu negócio e o teu universo, a tua expectativa de ganho não for 3 vezes maior, nem começa. Porque E não aonde vale que a pena. encaixa o lucro da oficina? É isso, sobre isso que eu ia falar. Porque você abre a oficina... É que nós está muito antenado. Pois é. A gente tá O muito Prolabore, conectado. gente, ele vem de uma palavra em latim que significa pelo trabalho, ou seja, o que você recebe pelo trabalho. Ele é simplesmente uma classificação fiscal, contábil, né? Porque de fato você não precisa pagar o INSS sobre tudo que você retira na oficina, enfim, você vai conversar isso com o seu contador. Mas você não está registrado como CLT na tua oficina para receber salário e ter 13º, férias, etc. e tal. Então, como é que você calcula esse Prolabore? A primeira coisa que você tem que enxergar é assim, se você faz trabalho de mecânico na tua oficina, quanto é que você pagaria para um mecânico-chefe com a sua experiência para trabalhar na sua oficina? Te digo mais, quanto é que o mercado te pagaria, né? Quanto é que o mercado pagaria? Então, pô, eu ganhava 6 mil reais na concessionária. Quanto é que eu vou ganhar na minha oficina? Você continua executando as mesmas funções, exatamente as mesmas funções? O mesmo salário. Não, Luciano, na minha oficina eu trabalho também como gestor. Então, ao mesmo tempo que eu estou atendendo, eu estou cuidando de números, eu vou até um pouco mais tarde, eu sou o cargo de confiança dessa empresa. Cara, 30% a mais. Esse é teu Prolabore. Entendeu? Porque você vai estar disponível para a empresa. Ah, Luciano, você está querendo limitar o quanto eu ganho? Não, eu tô querendo dizer para você que você vai respeitar isso e que esse é o valor que você tem para poder levar para casa habitualmente para pagar as suas contas do seu orçamento doméstico. E aí você vai trabalhar pela sua empresa para que ela dê lucro e você é o dono, então você vai fazer parte desse lucro. Vai chegar ao final de cada 3 meses, de cada semestre, de cada ano, você vai olhar para o caixa da sua empresa e falar assim, poxa, legal, agora tem 100 mil reais aqui. Então, o custo fixo na minha empresa, ele é de 20 mil, porque a minha oficina ainda é pequena. Vou deixar 60 Eu no vou caixa. reservar 60 mil no caixa, entendeu? Porque isso aqui garante que minha oficina, se passar por um perrengue, 3 meses ela continua aberta, tá? É uma reserva de emergência. E eu vou pegar esses 40 aqui, isso de um ano. Chegar no final do segundo ano, os negócios foram melhores, sobrou 120 mil. Meu irmão, aumenta um pouquinho a reserva. Deixa ali 100, você já tinha 60. Deixa 100. Deixa 100 de reserva e você vai distribuir. Essa reserva agora mais ser mais 80 estratégica mil. do que Sim, para só... poder fazer reinvestimento. E aí você pode pegar uma parte dessa reserva, inclusive, e falar assim, ó, deu 120 mil agora, eu já tenho 60 guardado. Vou pegar 40 e guardar, vou pegar mais 40 aqui e vou reinvestir para minha empresa crescer, porque ano que vem eu quero fazer 200 mil de lucro. Sim. Para fazer 200 mil de lucro, eu preciso dobrar a capacidade de atendimento. Então, obviamente, você vai ter que fazer algum investimento. Sim. Certo? E aí vou de novo distribuir E vai mais aumentar 40. teu custo fixo mais também, 40, mano, 50 porque mil. você vai Exatamente, contratar, claro. você vai... E aí, a hora que a empresa estiver faturando 200 mil, estiver faturando o suficiente para deixar 200 mil de lucro num ano, cara, presta atenção, você já tem reserva feita, você já tem investimento previsto, e você vai distribuir 100 mil reais, 120 mil reais de lucro para você que é sócio, tá? O teu Prolabore lá, lembra que eu falei? 120 mil reais de lucro é 10 mil reais por É mês. 10 mil por mês. A mais. E você tá pagando 9 mil de Prolabore para ti por mês. Agora você tá ganhando os 19. Agora você tá ganhando os 19. Só que você fez do jeito certo. Com a empresa Você fez saudável. reserva, A a empresa empresa tá saudável, saudável, a empresa tá com as contas em dia. A distribuição E o de lucro principal- no dia de hoje não paga imposto de renda. Talvez amanhã pague. E o principal, você não aumentou o seu padrão de vida, seu e da sua família, baseado no faturamento da oficina. O seu padrão de vida tem que ser baseado no seu Prolabore. Ah, no final do ano eu tirei 120 mil reais de lucro. Aí você pode fazer uma viagem, você pode guardar esse dinheiro na sua pessoa física, você pode construir, você pode abrir um segundo negócio. Esse dinheiro é um extra. O seu padrão de vida tem que ser de acordo com o seu Prolabore. Porque não há precificação que aguente um dono de oficina que aumenta o padrão de vida da pessoa física de acordo com o faturamento. Eita, que essa semana eu atendi 3 Amarok. Final de semana eu vou comer picanha. Estourei. Picanha, meu irmão. Final de semana eu vou no Rubaiá. Eu já vi dono de oficina pequena que vai almoçar em restaurante que eu nunca fui. E não é porque ele não merece, é porque esse mesmo Ele dono tá de querendo oficina... atropelar, né? Esse mesmo dono de oficina, meses após, estava me ligando, me pedindo ajuda para colocar as contas em dia. Me pedindo consultoria. E aí, na minha cabeça, era assim, meu irmão, você não acha que você deu passos além do que deveria na questão do merecimento? Porque merecer, todo mundo merece, gente. Só que existem o tempo e o tempo. Entendeu?
quando a gente olha e faz a engenharia reversa disso, né? Nós somos bem contra o iniciar uma oficina de qualquer jeito. E quando a gente olha para as oficinas do Brasil, onde Prolabore é algo que está totalmente fora de questão para as oficinas, a gente percebe que não houve planejamento. Porque se houvesse planejamento, mesmo. De fato, o Prolabore deveria estar fazendo parte da conta. Quando a gente olha, uma das coisas que virou a minha chave foi quando eu fiz um curso de iniciar negócios, de você entender se um negócio era viável ou não, através de, anota aí, MVP, né? Qual que é a tradução? Mínimo produto viável. O inglês eu não sei. Não sei, cara. Eu não sou o cara do inglês, mínimo produto viável, cara. Claro que não pô. É a menor vergonha possível. Também. Vamos lá. Pra você não passar vergonha. É isso mesmo. Então, e a gente tem o pessoal da fé, né? Não, vai com fé, Deus na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho. Cara, só os crentes pentecostais vai saber dessa. Não, eu acho incrível assim. Cara, é porque Deus vai abençoar. Meu irmão, presta atenção. Deus não vem roubar minhas eu falas, abri não. a minha oficina em Você 2016. Não, isso aí não é tua fala, não. Jesus era marceneiro, não era mecânico, hein? Eu abri ele tinha uma oficina, pô. De marcenaria. Ele tinha uma oficina. Pessoal, cara, é porque Deus vai abençoar, então pode abrir, vai na fé, vai dar certo. Cara, eu abri a oficina em 2016. Eu comi o pão de 2016 até 2020, tá? Parte do patrimônio que eu tinha construído nos meus outros 8 anos... Parte não. Todo o patrimônio que eu tinha construído entre 2009 até 2016 na Volkswagen no Brasil, eu rasguei. Inclusive os cabelos. Em 4 anos eu rasguei, porque não dava certo. A minha oficina, eu ouvi 3 vezes meu pai, fecha. Meu pai é consultor financeiro, tá? Falou, fecha. Aí em 2020 começou a dar certo. Isso significa o quê, Rodrigo? Você que é o nosso crentelho. Como é que é? Que de 2016 a 2020 Deus não tava me abençoando, é isso? Porque não tava dando certo? Em 2020 eu cheguei no rolê, cara. É isso que aconteceu. Então, assim, entre 2016 e 2020 Deus não me abençoou, porque meu negócio ia de mal a pior, só dava prejuízo, e eu botando dinheiro acreditando que ia dar certo, E aí, em 2020, Deus resolveu me abençoar. E as coisas deram certo. Não, meu querido. Deus me abençoou o tempo inteiro. Ele me deu a capacidade, eu que tava fazendo as coisas erradas. Sim. É só isso. Tem que ter fé como se as coisas dependessem só de Deus, só que você tem que trabalhar e fazer as coisas certas como se dependessem só de você. É igual jogador de futebol, né? O cara vai lá, ganha o título, entrevista. Graças a Deus, Deus abençoa a gente com o título. O Deus é palmeirense, então. Porque o outro time não abençoou, né? Então, Ó, eu vou ler a Bíblia aqui, cara. Lucas 14 fala assim, ó. Precificação, lucro e Bíblia. Aqui nós é completo. Pois qual de vós pretendendo construir... Jesus, o grandão da Galileia, mandando essa braba aqui pra nós. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, não passe vergonha, ó, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, cara, Deus na frente, mano, é de fato para você estar contente em toda e qualquer situação. Paulo fala, né? Eu aprendi a estar contente tanto na bonança quanto na falta. Então, eu acredito que a fé, ela tem esse lugar de você... de fato ter força, de você confiar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Na hora do business, irmão, na hora do negócio, aí é conta. E aí você vai para a parábola dos talentos também. E olha que interessante, Jesus usa uma parábola de dinheiro, de moeda. Ó, eu vou dar 5 moedas para você, 10 para você, 1 para você. O que recebeu só uma, ele tinha pouco. Olha que interessante. É isso que acontece no Brasil nas oficinas, mano. Eu tenho pouco. Eu vou começar com pouco, então eu começo de qualquer jeito. E o que esse cara... Olha, que insight que eu tive aqui agora. Aqui. O cara que recebe na parábola uma só, o que ele faz? Ele enterra para não perder. O que ganha 5, fala, pô, eu acho que ele investe ou põe no banco. Alguma coisa assim. O que ganhou 10, investe também e dobra. E aí, quando esse servo das moedas, que deu essas moedas para esses servos, né, o senhor dessas moedas, ele vai cobrar. Ele fala, pô, irmão, você devia ter pego pelo menos essa moeda e colocado no banco para ganhar juros. Você enterrou entendeu? a moeda. Você enterrou para não perder valor. Então, tipo assim,
até nessa questão bíblica, né? Religiosa, cristã, cara, se existe uma expertise de planejamento. Porra, exige do cara um planejamento, exige do cara uma expertise de entender como que eu multiplico. Então, cara, a gente tem que entender que o que está na nossa mão é recurso. O que a gente vai fazer com esse recurso, né? Então, quando a gente fala sobre planejamento, a gente percebe que a maioria das oficinas que abrem no Brasil não tem Prolabore, não tem uma precificação correta, não tem nada disso, porque simplesmente começou do jeito que dava. E aí, quando você fala de 3 meses de arrebentação aí, o que é isso pros caras, mano? O cara, de fato, tá com... Quando ele ganha o dinheiro, ele paga a conta no mercado. Aí ele ganha um outro dinheiro de um outro orçamento, ele paga uma conta de luz da oficina. Eu falei num vídeo do YouTube. Ele inteira o aluguel no outro serviço que vai vir. E é assim que tá acontecendo. Tipo, e assim, ó, esquece, irmão. A maioria das oficinas que estão assistindo aqui agora, os caras estão assim, eita miséria. É assim desse jeito. Tá desse jeito. Eu ouvi depoimentos de alunos nossos dizendo que tinham 50 anos de oficina e que fizeram durante 48 anos errado. E que agora estão vivendo o melhor momento como dono de oficina, como mecânico na vida, porque resolveram parar de ser teimosos. Pouco porque, cara, de fato, não se exigia. 40 anos atrás, 30 anos atrás, não se exigia tanto. O cliente era menos exigente, né? O carro era mais fácil. O mercado era mais fácil. O marketing era... Tudo era mais simples. Até tinha menos ferramentas, né? Total. Cara, a verdade é que a geração nova de mecânicos, desculpa te cortar, mas a geração nova de mecânicos, ela traz uma dificuldade para quem tá há muito tempo no mercado parado. O cara chega atropelando. Se ele chega já... Um cara que já segue a gente há 2, 3 anos, entendeu? É mecânico, resolve abrir a própria oficina, ouviu a gente falando que tem que planejar, ouviu a gente falando que tem que ter caixa, que tem que ter reserva, que tem que investir em marketing, que tem que saber vender, que tem que saber gerir time. Esse cara, ele chega no mercado mais pronto. Ele tá pronto? Não, a gente nunca vai estar pronto. Mas ele chega no mercado mais pronto, mais propenso a dar certo. A gente tem um aluno lá, um maluco lá de Fortaleza. Daniel. Tá se preparando pra caramba. O Daniel tá há 2 anos tá estudando. Até demais, né? Até demais. Daniel, faz 2 anos que tá com a gente. Tá na hora de você pôr, tá na hora de você pôr um negócio pra arrebentar. Fala com nós. O que tá faltando, né? Mas eu lembro que o meu pai, a gente estava falando das oficinas antigas, né? De que se exigia menos todo esse controle de gestão. E obviamente, a gente sempre acha que a nossa vida é mais complexa do que era no passado, mas ao mesmo tempo que se exigia menos, eles passaram por trocas de moedas. Nossa, né? Assim, tinha que se negociar coisa em dólar. Tinha que ir no banco de manhã e no banco à tarde. Eu lembro do meu pai fazer conta com canhoto de cheque. Tinha que ir no banco trocar os cheques e tal. Mas eu também lembro que as ferramentas de marketing, elas eram tão limitadas que até hoje na minha família se associa o começo da decadência da oficina porque a prefeitura mudou o lado da rua. Porque a rua ia para um lado, eles mudaram para o outro. Diminuiu o movimento da oficina. Dali para frente nunca mais foi igual. É isso. Era isso, entendeu? E foi nesse momento que meu pai falou assim, essa oficina não vai conseguir sustentar 2 famílias, que era ele e o irmão dele. E aí ele foi pro caminhão e deixou a oficina com meu tio. E a oficina tá lá no mesmo lugar até hoje? Não tá no mesmo lugar porque meu tio construiu lá em Itapecerica e levou a oficina pra casa dele. Mas ficou lá por muito tempo chorando as pitangas, porque quando a rua era pra lá... Que é outra coisa, não se faz a conta, então assim, não vale a pena eu pagar o aluguel, eu vou construir uma menor do meu jeitinho na minha casa, que assim eu não pago o aluguel, mas aí você tá limitando o tanto que você pode faturar, porque você tá num lugar menos movimentado, um lugar menos acessível, um lugar onde talvez o poder aquisitivo da vizinhança seja menor. Aí você precisa sentar e refletir sobre a tua capacidade de fazer dinheiro, cara. E na época eu lembro deles fazerem panfletagem e tal, mas... se existiam menos ferramentas. Então, assim, não tinha um Instagram. Hoje em dia, quem que se pergunta? Quem que se preocupa com o lado da rua, gente? Não, você tá maluco. Não se preocupa mais com Tem isso. uma aula no Reparem, inclusive, eu falo se a localização define o sucesso da oficina. E eu falo para eles, gente, quando eu procuro um local para poder instalar a oficina, e a gente instalou, de fato, 2 anos depois, numa rua onde eu pudesse atravessar um guincho e não atrapalhar ninguém. Eu não queria estar numa avenida. Eu queria estar numa rua que as pessoas que passassem, se passassem, conseguissem enxergar dentro da oficina. E detalhe, a oficina do meu pai era do lado de empresa grande, de faculdade. Tinha movimento pra caramba no bairro. É um bairro de comércio. Entendeu? É a falta de ferramenta, a falta de capacidade de lidar com aqueles recursos. Então essa consciência de que as gerações passadas elas tiveram, de fato, mais dificuldades
E quem tá no mercado até hoje, 20 anos, 30 anos, e não se reinventou, tem uma molecada nova abrindo oficina que tá arrebentando. Porque entendeu sobre branding, porque entendeu sobre fazer uma oficina bonita que chama atenção, entendeu sobre diferencial de atendimento, entende sobre Instagram. Então os caras estão arrebentando, estão literalmente alguns sendo atropelados. Sim. E aí tem também essa oficina antiga que está sendo herdada, está fazendo uma passagem de bastão, uma passagem de bola, que às vezes não é uma passagem de bola tão redonda. E eu ouço o pessoal falar assim, porque meu pai não muda. Porque meu pai é teimoso. Porque lá é só do jeito dele. Eu falo, irmão, quantos anos teu pai está à frente da oficina? Tá à frente da oficina faz 30 anos. Pois é. Então ele trouxe a oficina até aqui do jeito dele. Tão errado ele não tá. E ele não vai mudar. Muito errado ele não tá. Sim, total. Se a oficina tá aberta até hoje, a gente já falou nesse episódio, a oficina dá dinheiro. Ótimo. Então fazendo um monte de coisa errada que você tem consciência, mas teu pai trouxe vocês até aqui. Mas já dizia Walter Longo, o que mais vai quebrar empresas nos próximos anos não é fazer coisas erradas. É fazer as coisas certas Por muito tempo. por muito tempo. As mesmas coisas certas por muito tempo. A Blockbuster tá alugando fita VHS até hoje, né, irmão? Pois é. Ainda existe DVD, uma unidade né? da tem uma Blockbuster. DVD, né? Então, o meu conselho para quem tá tendo problema com os pais é abre a sua. Deixa o seu pai lá com ele. Não crie tretas de família. Ou tenha uma conversa muito... mas assim, tem que ser... Como é que é o termo, Rodrigo? Sejam... não é extremamente... brutalmente honestos consigo mesmos verdade. E com o seu familiar, seu pai, seu tio, seu avô. E aí Seja brutalmente honesto com ele. Fala, escuta, teu tempo foi ótimo, nós somos gratos por tudo isso, você trouxe a gente até aqui, mas eu preciso de mais, eu quero mais e eu quero honrar tudo que você fez até agora. Você vai me dar essa autonomia ou... eu me afasto e abro a minha. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Por que você não saiu e abriu a tua ainda? Se Pois você tem todas as melhores ideias e o teu pai não, né? Exatamente. Você sabe muito, você sabe todas as coisas que tem que ser inovadas, novas. Então, irmão, você devia estar sem medo já. Então, é disso, é respeitar. Cara, por que você não tá saindo? Sabe assim? Porque se você tem capacidade, é aquilo. Se você tem capacidade de fazer grana, gerenciar um negócio, você confia nisso no teu taco, então põe a tua pele em risco. Aí sim Porque se as tuas ideias agora você quer testar nas né? costas do teu pai, exatamente. aí também agora aí o feedback é fácil, sobre né? você, né? Mas voltando ao assunto principal aqui, que é a precificação e o lucro. Então, já passamos aqui pela questão das horas, do Prolabore. Obviamente, todos os custos fixos vão entrar nessa precificação, mas vamos partir do princípio que parte da nossa audiência já tem a precificação correta e ainda tem dificuldade de ter lucro. Onde é que são os ralos? Onde é que o dinheiro está indo, mesmo para quem está precificado certo, ou para quem vai comprar o nosso curso, vai precificar certinho, e aí vem o próximo passo. Pô, agora eu tô cobrando certo. E tá sobrando, mas não tá sobrando muito. Não tá sobrando o que a planilha diz, porque na nossa planilha lá diz o quanto tem que sobrar. Mas não tá sobrando tudo aqui. Não sobrar não. Qual que é a margem de lucro, né, que a gente vai ter, né? Onde é que estão os ralos? Bom, como eu falei, a gente ensina os nossos alunos a precificar de acordo com 12 fatores. E os principais que tiram lucratividade, o primeiro deles eu já aponto aí para vocês, é a produtividade, né? Então, a produtividade é o quanto do tempo que o seu funcionário dispõe para você, ele está de fato produzindo, ele está ali de fato trabalhando no carro, tá? Então, se ele trabalha 8 horas por dia, mas ele produz apenas 4, as outras 4 horas ele está caminhando na oficina, ele está manobrando o carro, ele está indo até você para tirar uma dúvida, ele está buscando peça, procurando ferramenta, ele está indo até o banheiro, ele está tirando a pausa do café, do cigarro, enfim, o que quer que seja. Ele acaba trabalhando apenas 4 horas, a produtividade dele é 50%. No final das contas, se você tem 4 funcionários, você tem só 2. Se você tem 2, você tem só 1 trabalhando, tá? Então, e quem tem 1 não tem nenhum, né? Então, essa é a primeira coisa que tira todo o teu resultado, tá? Então, como é que faz esse cálculo, Luciano? Parte da premissa de 65%, que é o que o Sebrae fala que é a média, tá? Partindo dessa premissa, chegou no final do primeiro, segundo mês, você observou que o teu lucro esperado está abaixo. Você olhou lá no teu sistema a quantidade de horas que você vendeu e foi abaixo da quantidade de horas úteis que você tinha disponível naquele mês, então você já sabe que a tua produtividade está mais baixa do que isso. E aí você vai tomar ações para melhorar essa produtividade. Tá? Tem várias delas, a gente tem inclusive uma masterclass sobre layout de oficina e o principal motivo da gente mexer em layout de oficina é aumentar a produtividade. Tá?
Então, busca esse conteúdo que é interessante para vocês também. Segundo ponto que mata é os impostos, tá? Os impostos não calculados. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Imposto a gente não paga, imposto a gente recolhe. Sabe por que a gente recolhe? Porque o percentual ele já estava, bom, de uma maneira ou de outra, né? Impostos são complicados no Brasil, mas ele já estava pré-definido. Antes de você começar o mês, no dia 1º, você já sabia que 10%, 1/10 daquilo que você faz é imposto. Então, o teu preço tem que estar 10% acima daquilo que você calculou. Ele tem que ser esperado, tá? Ele tem que estar ali esperado, ok? Então, os impostos são a segunda coisa que mais roubam, né? Que mais... Bom, eu usei a palavra certa? Imposto talvez. é roubo. Fim de discussão. Acabou. Mas não sonegue por legítima Não defesa. sonegue. Não concluo. Porque aí você... O resto da frase era esse que o pessoal usa aí. O imposto é roubo e a sonegação não é incentiva. legítima. Mano, pessoal, se você a gente faz a nossa parte, você né, tá irmão? simplesmente estando exatamente do mesmo lado que eles, entendeu? O imposto só aumenta porque tem pouca gente pagando e tem Ninguém pouca tá gente do pagando lado porque do ele não para de imposto aqui, aumentar. não. Imposto Só é queremos roubo, deixar mas isso não claro. reajam. Não reajam ao assalto. Não reaja, porque quem tem a arma na mão, filho, é quem tem o poder do bagulho. Então... O terceiro ponto que muitos não enxergam é o custo financeiro de recebimento, tá? Eu aposto que na tua empresa você não recebe mais em cheque, né, irmão? E você não faz boleto para pessoa física, certo? Você está recebendo pessoas físicas. Você pode até fazer um boleto ou outro se você atende frotas, pessoa jurídica, enfim, é mais comum. Mas você não faz boleto para pessoa física e você não aceita mais cheque. E dinheiro ninguém mais tem. Então, assim, esse custo financeiro, ele tá ali, em algum lugar, entendeu? Na taxa do cartão de crédito, no parcelamento do cartão de crédito. Você está recebendo por Pix, o governo sabe que você está recebendo, então chega uma hora que ele pode te cobrar aquele imposto que você não está pagando. Tá? Ele está ali de uma maneira ou de outra. E ele é um ralo de dinheiro. Tem pessoas que... Em oficina, principalmente no início, é muito comum entrar na rodinha do hamster, né? O cliente precisa pagar parcelado, então você vai lá e faz em 10 vezes pro cara, só que você tem que pagar os boletos da autopeça mês que vem, daqui 30 dias. Então o que você vai fazer? Você vai adiantar o cartão. Antecipar. Só que o cartão falou para você que em 10 vezes, que o custo do cartão de crédito ele era de 6%, mas para você antecipar aquela parcela que você receber 10 meses para frente, meu irmão, é 1,2 ao mês. Você chega 15. A pagar 15% daquela última parcela. E aí no custo total, aqueles R$1.000 que você parcelou em 10 de 100 para o cliente, que você ia receber R$92 por mês, tá? É 100 para o cliente, 8% para a máquina do cartão, R$92 por mês. No final das contas, você recebe 870, 850 na tua mão e você nem fez essa conta. Tá? E 15% você acabou de ganhar mais um sócio. O primeiro foi um imposto, o segundo é a máquina do cartão na sua oficina. Então cuidado, tá? Cuidado. Parte das oficinas trabalham também repassando os custos financeiros para o cliente. Se essa é a tua opção, ok. Minha opinião, eu acho que você está criando mais um empecilho para fechar negócios com o cliente. A jornada de venda fica ruim com o cliente. Mas, melhor falar assim, é melhor do que não calculei, né? Luciano, precifiquei aqui, calculei que é R$1.000 a OS. O que eu passo para o cliente, meu irmão? Se você já conversou previamente com o cliente, ele está na expectativa de gastar R$1.000 contigo, já passa 15% a mais. Entendeu? Passou. É um consenso social, irmão. Todo mundo sabe que tá pagando a taxa, mas não vem falar dos juros que a cabeça do cara pira. Essa é a ideia. Exatamente. Ele quer saber quanto que ele pode passar sem juros ou qual que é o desconto à vista. Pronto, você é assim. Por que você quer que seu cliente seja diferente? Exatamente. Percebe? Então, ali estão escondidos. E, cara, o quarto e um dos maiores aí são insumos, né? Os insumos, o que a gente gasta de descarbonizante. Isso que a gente não falou da coquinha ainda, né? Descarbonizante, desengripante, arruela, anel de bujão de cárter, estopa, cola, abraçadeira. estopa, abraçadeira, cara, pasta para lavar a mão, a coquinha. Óleo diesel para lavar peça. Ninguém mais lava com óleo diesel peça, a gente lava com produtos. Isso aí é porque na sua oficina só tem reparadores automotivos. Então, se você está usando óleo diesel, você não vai ter luva, né? Não vai ter luva nos insumos, né? Só não coloca gasolina porque evapora. Cara, ninguém precifica a ferramenta. A gente comprou ferramenta, tá tudo novo hoje. Daqui 5 anos você tem que comprar tudo de novo. Depreciação de ferramenta. Isso aí deprecia, isso aí desgasta, você tem que comprar novo. É assim mesmo.
Você está usando, natural. Tem que estar na precificação. Tem que estar na tua precificação a compra de ferramenta, entendeu? Quanto, Luciano? Quanto você tem de ferramenta hoje na oficina? 100 mil reais? Divide isso por 5 anos. São... Vamos lá, rápido. Tá de brincadeira. 20 mil, eu fiz a conta muito rápido. Não, para. 20 mil. Enfim, a gente faz toda a conta e coloca isso no cálculo de precificação. Porque aí... cada hora que você está vendendo para o cliente, está criando uma fração disso que vai retornar para o cliente. O cheirinho para o cliente. Entendeu? Isso aí precisava de uma tabela, velho. O adesivo que você gasta, a lavagem que você dá para o cliente, se você não faz ela na oficina, se você terceiriza. Tudo isso são custos diretos e indiretos. Tudo isso tem que estar englobado na precificação. É preciso entender que a margem média de lucro das oficinas é de 25% a 30%. Quem está com 30% de lucro está... 23%. 23%. De acordo com o Sebrae. Mas eu desafio você, 30%. Busca os 30% que dá. 30% em oficinas enxutas é completamente plausível. Dá para buscar. Sim. Completamente Só que aí, plausível. se você vacilou na precificação e você tem um custo de 15% de recebimento, Acabou. foi para metade o seu lucro. E talvez aí esteja o porquê. Até que estou precificando certinho, aumentei minha mão de obra aqui, mas ainda não estou tendo lucro. Pode ser isso, pode ser esses ralos de lucro aí, os insumos, as taxas financeiras. A coquinha, a gente faz piada, mas... Quanto custa uma É garrafa dinheiro, de 2 gente. litros de Coca hoje? Faço a mínima ideia. Graças a 15 Deus pila. eu não Quanto sei é que mais. custa, rapaziada, uma garrafa de Coca-Cola de 15... 12 reais. 12 15 reais. Na padaria na esquina da oficina, É 15 geladinha? pila. É 15 pila, é 15 Tá. pila. Vezes 20 dias no mês, a gente tá falando de 300 reais. Pois é. Parece pouco. Mas Parece às vezes pouco. o cara não quer dar 300 reais de aumento pro mecânico São dele. R$ 3.600 no ano. Pois é. Entendeu? É bastante dinheiro. Aí É, o a meca- ceia. aí o É uma mecânico ceia, vai é uma embora. ceia que você banca pra família inteira. Você chama sogra, cunhado e compra um E piruzão você lá. tá acabando com a saúde dos mecânicos. É, tem isso também. Serve café pra eles. Não, café tá caro, vai custar mais caro que os 300 reais. Mas é sério, a gente usa a coquinha de exemplo, mas é a coquinha, é o churrasquinho no final da semana. Não que isso seja proibido, mas isso tem que ser calculado. Você não pode achar que esse dinheiro veio do nada. Você não pode fazer churrasco na semana que você atendeu a Maroc e comer pão com mortadela na semana que você atendeu o Peugeot. As coisas têm que ser calculadas. Porque senão é a sua família que está pagando esse custo. Aí quando você chega em casa e seu filho fala que quer comer pizza, você não tem dinheiro. Mas é porque você está tomando as decisões erradas lá na empresa. Então, a precificação, quando a gente fala que passa por mentalidade, é entender um pouco disso também. Tira essa mentalidade da coquinha e do lanchinho da tarde que tem que ter todos os dias. Não tem que ter todos os dias. Quem quer fazer um lanchinho, traga o seu lanchinho de casa. Não tem que ter. Os mecânicos estão fazendo entre eles. É problema deles. E se você é mecânico que está assistindo aqui, não recomendo. Vivo falando para os meninos aqui, ó. Essa história de todo dia vocês irem ali na padaria, gastar 7, 8, 10 reais, é ralo. É ralo. É ralo. E mecânico, de um modo geral, vamos separar aqui os donos de oficina e mecânico. O mecânico não tem lucro. O mecânico tem salário. A sua vida ela é ainda mais limitada de acordo com o seu salário. Então, isso pode sim impactar o bem-estar da sua família. Meu Não irmão, tem que fazer. Entre você comer um chocolate todo dia ou no final do mês você poder levar a tua esposa, a tua família pra jantar fora, Pelo amor tá de Deus. muito claro o que tem que ser prioridade exatamente. aí, entendeu? E aí, te digo mais, dá pra comer o chocolate. Vai no atacado, compra a caixa com muitos chocolates e leva o seu chocolatinho. Você não precisa pagar 4 vezes o preço na padaria da esquina da Só oficina. porque você não consegue se programar pra Exatamente. poder ter o seu pequeno luxo. Não vamos culpar o chocolate também. O chocolate tá quietinho. Tá. E aí, beleza. Então, passamos pelo lucro, passamos pela mentalidade. O cara aumentou o preço. E agora ele tá com dificuldade de vender. Isso acho que é o mais comum dos nossos alunos. Invariavelmente as pessoas vão fazer a conta, vão perceber que elas estão cobrando pouco. Foram poucos os casos. Acho que teve uns 2, 3 casos só que o cara baixou, né? Que ele fez as contas e ele falou, caraca, eu tava cobrando demais. É verdade. Mas Não, a e maioria das ele vezes... ajustou o preço pra baixo e ele começou a lotar a oficina. É. Mas Isso a maioria começou a das vezes, assim, ó, o que acontece geralmente é o cara tava cobrando 120, ele descobre que ele tem que cobrar 180, e aí o movimento da oficina cai e ele começa a converter menos OS. Por que vocês acham que isso acontece? Eu tenho uma suspeita. Tá, na verdade ele começa a converter menos porque ele não fez as estratégias que a gente comentou sobre como apresentar esse preço pro cliente. É. Entendeu? Uma coisa é você
perceber que seu preço tem que ser diferente. Outra coisa é apresentar ele de maneira distinta. Eu tenho uma teoria que o cliente precisa autorizar você a aumentar o teu preço. Porque quando você começa a investir na tua capacidade de comunicação, isso vai estar dentro da tua precificação. E se você começa a investir na tua capacidade de comunicação, e isso é o que a gente falou sobre branding, por exemplo. O branding é você determinar, por exemplo, cores que você vai usar na identidade visual da sua oficina. Tem um público-alvo, você quer comunicar para esse público-alvo. Essas cores específicas e esses formatos e essa logo e esses uniformes vão comunicar muito melhor o que eu quero para as pessoas, para os meus clientes. Isso está custando. Quando isso custa, isso entra para a minha precificação, logo eu subo o meu preço. Quando o cliente chega e ele vê uma oficina pintada, ele vê uma oficina que tem uma logo, ele vê a galera uniformizada, a impressão dele já muda em relação a que, tipo assim, cara, alguma coisa aqui mudou. Eles estão melhorando, de fato. Então, o inconsciente... Na cabeça do cliente já está certo de que o preço não vai ser o mesmo mais. O mesmo mais, e o cara que chega novo já sabe que ali não é uma oficina normal. Ele tá vendo diferenças porque você tá comunicando isso e você investiu para comunicar isso. Então, quando eu falo de branding nesse sentido, e eu trago isso, né, de que o cliente precisa autorizar você subir o preço, é porque ele precisa perceber que ele tá pagando por algo que tem mais valor. Senão ele não vai querer pagar. Cara, de fato. até pesquisa aí, mas eu li uma vez, e eu, enfim, com a minha memória seletiva, né? Mas eu li uma vez que o cliente ele não nota aumentos de preço de 10 a 15%. Ou seja, você chega lá para comprar o seu meio quilo de café, tava R$15 semana passada, ok? E agora tá R$16,90. Irmão, o preço aumentou 12, 13%, tá? E você não nota. Você não nota que de 15 for para R$16,90. Você simplesmente compra. Pra você, quer dizer, se não é uma mudança abrupta, olha, era R$15 semana passada e hoje tá 30, ou seja, dobrou de preço. Opa, nossa, isso aqui ficou caro, dobrou de preço. Dobrou. Porque o cliente tinha uma noção de que ele ia com uma nota de R$50, ele comprava meio quilo de café, comprava mais uma dúzia de pão e mais um pacote de margarina, entendeu? E agora, como o café dobrou de preço, cara, alguma coisa aconteceu aqui, porque R$50 não tá dando mais. Ah, é o café que dobrou. Mas o cliente não nota essas mudanças de 10%, tá? Então, uma das maneiras dele fazer isso seria de maneira gradativa. Isso, tá? Muito bem. De maneira gradativa, o cliente não vai notar. Outra coisa é a maneira de apresentar isso. Olha, antes minha mão de obra para trocar a correia do Fire, ela era de R$200, porque minha hora era R$100 e eu faço em 2 horas uma correia de Fire. Ok? E agora eu continuo cobrando essas mesmas 2 horas, só que minha hora virou R$150. Entendeu? Só que antes eu nem falava para o cliente que era 2 horas a R$100 a hora. O cliente não sabe se era R$100 a hora ou não, se você não cobrava por hora ainda. Então, quando você vai apresentar para o teu cliente que a mão de obra de troca de correia dentada agora é R$300, e você começa a distinguir isso, porque isso também é uma mudança na maneira de apresentar o orçamento, como a gente falou no início, eu acredito que o cliente ele não vai notar. Aliás, ele vai estar muito claro para ele, mais claro agora o que ele está comprando. Ele não está comprando mais mão de obra de R$900. Percebe? Ele está comprando esse serviço, aquele serviço, aquele serviço, aquele serviço, com aquelas horas, conforme a gente comentou. Só que agora você garantiu que essa precificação está no preço certo. E, inclusive, você ganha tempo para executar as coisas, primeiro de maneira mais esmerada. Tem muitos mecânicos que adoram ter capricho. Né? Capricho. E é muito bom isso, você entregar um serviço mais limpo, você entregar o cárter limpo, né? Mas, cara, se isso não está precificado, se isso não está dentro das suas horas que você vendeu para o cliente... Se o cliente não autorizou, né? Se o cliente não autorizou você fazer isso, quer. irmão, entendeu? Coisa tua. Tem cliente que ele quer a troca de correia dentada do Celta em 40 minutos, que não tira nem o coxinho. Ele quer aquela troca. A minha teoria é que barata. As pessoas aumentam o preço, porque elas corrigem a precificação. Elas aumentam o preço. Aumentei meu preço, o movimento caiu, aumentei meu preço, eu não consigo mais vender. Na minha teoria, isso tudo está dentro da cabeça deles. Não é uma questão do cliente. É eles, por mais que seja uma conta, uma planilha, um método, ele fez um curso, no fundo, ele ainda... Aí entra o lance do merecimento. Aí ele acha que ele está extorquindo o cliente, entra uma questão de mentalidade ali. Lembrando que ajuste de preço e cálculo de preço não significa aumento. Ajuste de preço, cálculo de preço não é necessariamente aumento de preço, tá?
Só que a partir daquele momento você tem consciência do preço correto a ser executado na tua mão de obra. E você tem capacidade de diminuir custos, porque você nem sabia o que era. Exatamente. Você não tinha mapeado O processo ainda. de calcular a sua hora passa por tudo isso. E aí você entende esses ralos. Pô, Existe uma gargalo tá situação, aqui, ó. existe uma situação no curso Não que tô eu cobrando mostro. barato, é que o meu custo tá alto por causa desse aspecto. Existe aqui uma que eu posso situação no curso que eu resolver. mostro, a seguinte condição, né? Eu vou lá e simulo uma oficina mecânica e eu mostro custos fixos de uma oficina mecânica que estavam em 30 mil reais. Só que a oficina mecânica era metade do tempo útil do proprietário, porque ele também trabalha, e mais um mecânico ajudando. Então ele tinha ali cerca de 12 horas disponíveis versus a produtividade, ele tinha 8 horas por dia, para pagar um custo de 30 mil. E aí a hora dele, no final do mês, no frigir dos ovos, ela estava lá em 260 reais. Ele, poxa, até semana passada eu estava pagando 120, isso aqui tá errado. E tá. Só que aí eu mostro para eles qual que é o ajuste a ser feito. O problema não é que teu custo fixo tá alto, é que assim, ó, quando a gente olha para todos os custos fixos de 30 mil e coloca mais um funcionário nessa equação, o custo fixo ele não dobra para 60 com mais um funcionário. Você sai de 30 mil para 35. E agora você tem... E agora você tem o dobro de horas 15 disponíveis. horas disponíveis. E aí a tua hora calculada, ela vem para 150 reais, que aí é uma hora que você consegue cobrar Competitiva. na oficina, competitiva, e inclusive com mais horas disponíveis. Adivinha o que acontece com o lucro? O lucro Aumenta. dobra. Então não era diminuir o custo, era aumentar. Era aumentar, porque você aumentar, percebe mas o aumento tem que de ter um toda essa inteligência. funcionário tendo o espaço físico adequado para poder ter esse atendimento que supra, Capacidade, né, pra capacidade de atendimento. O aumento de um funcionário, ele não dobra o custo fixo, ele aumenta o custo fixo ali em 5 mil reais, mas ele aumenta a capacidade de horas disponíveis para vender para o Bom cliente. demais. Sim, mas se a hora da oficina tá errada, a culpa é do dono da oficina, ponto final. Que não parou para calcular. Não parou para calcular. Você para calcular, ajusta a sua hora, você não pode ficar revoltado. E isso acontece. O cara cobrava 120, ele descobre que a hora dele é 180, ele fica puto. E aí, quando ele vai passar isso pro cliente, ele vai com um sentimento de que ele estava sendo injustiçado. Não foi o cliente que pagou 150, ele que cobrou 150. Se era 180, é erro seu. É porque era 120 e o cliente pedia desconto. Exatamente. Só que o cliente Pedir desconto e ainda pagava no cartão. O Vai cliente pedir ia pedir desconto. desconto se fosse Ou 80. deixava na fichinha. Só que isso Essa é a é culpa questão. do dono da oficina. Isso não adianta. Não, Aí ele pegou ar. E é exatamente isso que acontece. O cara vai de 120 para 180, ele termina o curso e fala assim: tô deixando um monte de dinheiro na mesa, esses clientes que não me pagam o que eu mereço. O cliente vai querer. O cliente, invariavelmente, ninguém gosta de pagar mais caro nas coisas. As pessoas gostam de ter um melhor atendimento e, eventualmente, elas estão dispostas a gastar mais para ter esse melhor atendimento. Agora, falar eu gosto de pagar mais caro, não existe isso. Todo mundo quer pagar mais barato. Então, se a sua hora estava errada, a culpa é sua. Não se revolte quando você descobrir que você estava deixando dinheiro na mesa. Agora é hora de você trabalhar outros conceitos, outras habilidades no seu eu, dono de oficina, para você conseguir transmitir isso para o cliente, atrair os clientes que vão pagar os 180 reais. É isso que eu quis dizer da mentalidade. Que eu lembro do curso, quando a gente fazia aquelas lives, a sensação de revolta que os caras ficavam. Eles se sentiam injustiçados. A gente vinha para a última live de feedback. E aí, o que vocês descobriram? Os caras, eu descobri que eu cobrava um terço do que eu deveria cobrar. E meus clientes não querem pagar mais. Mas é normal que o cliente não queira Eu pagar, descobri que com tanto que eu gasto de cartão no crédito, eu podia viajar pra Disney 2 vezes no ano. Isso me deu raiva. Cara, É a outra mesma coisa, raiva. E a culpa é de quem? A culpa é minha. Pois é. outra coisa Falta que de talvez conhecimento do caramba. Talvez o mecânico que esteja ouvindo fale assim, pô, mas eu não sou taxista para cobrar por hora, né? Como assim cobrar por hora? Eu não sou horista, tenho salário, eu preciso cobrar por mão de obra, meu irmão. Cobrar por hora, ela é simplesmente uma maneira, um método de cálculo, tá? Porque não necessariamente você precisa falar para o seu cliente assim, eu vou começar o serviço aqui, vou bater um taxímetro, começar a contar as horas e quantas horas der eu vou te cobrar. Não é assim que funciona. Existem até as tabelas tempárias eu tenho pra quase ajudar certeza isso, que o seu cliente nunca aceitaria isso, tá? Tem uma condição um pouquinho que isso dá para ser aplicado, que é diagnóstico. Por quê? Não dá para precisar quantas horas você vai levar no diagnóstico, tá? Agora, quantas horas leva para trocar uma correia dentada de A211? 4 horas. Eu cobro 4 horas do cliente. Inclusive, eu cobro mais barato que a concessionária. E a concessionária também cobra 4 horas. E aí o cliente consegue comparar bananas com bananas. A concessionária está cobrando 4 horas, ele está cobrando 4 horas, olha só, a hora dele é mais barata, ele tem a mesma qualificação técnica, é óbvio que ele vai fazer comigo.
entendeu? E também protege a oficina. Porque, cara, você explica pro cliente assim, vou trocar a correia dentada de um família 1. Vamos pegar um Corsinha aqui. Tô indo lá trocar a correia dentada da família 1. O que tem? Gostamos. Correia dentada da família 1 passa por onde? Bomba d'água. Quem aí nunca pegou uma bomba d'água daquela arrebentada no bloco? Marreta atrás de marreta, Tá. ela não sai. Hoje já tem outras maneiras da gente arrancar. Mas, cara, o risco tá contigo. O carro do cliente tá com a bomba d'água agarrada no bloco e o risco é teu. Pode ser que ela saia fácil, pode ser que não saia. E aí você pega e liga pro teu cliente e fala assim, meu irmão, é o seguinte, a tua bomba d'água tá arrebentada, tá vazando, a gente vai ter que trocar. E lembra que eu te vendi 2 horas de mão de obra para trocar essa correia dentada aqui? Agora não são mais 2 horas, agora são 3. Aqui, infelizmente, é um caso onde a mão de obra aumentou. E você entende isso, né? Tá aqui, ó, tô te mostrando, num vídeo, numa foto, né? Olha a tua bomba d'água, a condição que ela tá. Isso não é culpa minha, a tua bomba d'água tá ruim. Cara, isso protege a oficina, percebe? Que não é mais, mas você vai me cobrar mais mão de obra? Mas é claro, eu te falei que eu tô cobrando 2 horas e agora vai levar 3. E te digo mais, Lu. Nesse caso tão específico, que todo mundo já sabe, tem que ser avisado antes. São 2 horas para trocar a correia. Sim. Esse carro aqui tem uma condição, a bomba d'água vaza, ela funde ali no bloco. Pode dar um trabalho, então eu já quero deixar avisado que possivelmente a gente tenha que adicionar 1 hora de serviço. Você já deixa avisado antes. Obviamente, casos que você é surpreendido por uma situação, aí você tem que ligar para o cliente e negociar essa nova hora. Mas nesses casos, tem que ser avisado antes. Claro que tem. Sempre tem a surpresa. Sempre tem o parafusinho espanado. Sempre tem eu peguei esse cliente aqui só para trocar o óleo sábado, 10h30 da manhã. E estava espanado o parafuso do bujão do cárter. Olha só. Que coisa, né? Aí você tira o cárter, mete um parafuso com porca. Não, põe uma vela lá, queridão. Ó, top. Maravilhoso. Então, chegando aqui ao final do nosso episódio, eu quero pedir uma mensagem, uma dica de precificação que pode fazer diferença na vida dos nossos espectadores. Começando aqui com o Rodrigo. Mesmo sem ser a sua praia, usa a sua criatividade. Você quer 2 minutos para pensar enquanto o Luciano responde? Não, eu acho que a dica é, de fato, linkando com o que você falou, sobre mentalidade, é confiança, né? Confiança de que você definiu aquilo que é correto e você ter essa confiança na hora de passar para o cliente, porque, cara, a maior comunicação que a gente tem é não verbal. Então, por exemplo, quando você pergunta, né, não é minha praia, de fato, eu vou ficar naturalmente mais nervoso para falar de algo que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle. No episódio de branding que eu ia terminar sem a dica, ele ficou bravo. Ele tava com a dica dele na ponta da língua. Tava com a dica, eu falei, já terminou, vamos mais. Pô, tinha muita coisa para falar. Mas, de fato, se você... eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público, tem medo de falhar em público. Porque, cara, falar todo mundo tá falando, mano. Todo mundo tá se comunicando o tempo todo. Agora, quando você falha, é porque você não domina aquilo que você tá falando, né? Então, é normal que transpareça um nervosismo. Cara, tenha confiança. De fato, é um merecimento. De fato, existe uma questão comportamental, de mentalidade, você entender que os riscos são seus, você tá abrindo um negócio, entender que aquilo foi calculado, não é injusto, né? Aquilo é algo que você está repassando para o cliente, assim como você vai repassar para todos. Então, ter confiança, porque essa comunicação não verbal, ela vai influenciar muito mais do que você imagina na hora que o cliente receber esse preço. E aí pode dificultar muito o cliente aceitar ou não esse orçamento que você está passando. Maravilha. Dica do Luciano. Cara, a gente fala na primeira aula do curso Solução do Preço sobre mentalidade. Tem uma frase muito famosa minha que os alunos que já passaram pelo curso sempre repetem, né? Que é: ganhar dinheiro não é crime, tá? E isso tem a ver com a confiança que o Rodrigo está falando. E aí, ano passado, no palco da Vex, eu ouvi Marcos Frison, que para mim é uma referência hoje no nosso setor, não tem como não ser. O cara está à frente, 50 anos à frente da maior oficina premium desse país. Falar que o empresário não pode ter medo de lucro, que é uma segunda interpretação de ganhar dinheiro não é crime, tá? Então, começa a se profissionalizar a ponto de que você vestir realmente a camisa de dono de empresa. Dono de empresa não acha que é extorsão, não tem medo de lucro e vai atrás de ganhar dinheiro, sim.
Esse dinheiro é o dinheiro que a sua empresa merece receber pelo teu trabalho, tá? Ele tem que ser calculado, isso é a parte do trabalho de ser dono, porque esse é o dinheiro que vai honrar o teu tempo, vai honrar a tua família, vai honrar o teu negócio, vai pagar melhor salário. Quando paga melhor salário, você tem uma equipe melhor, mais engajada, uma equipe que você pode mandar para curso, que você pode confiar, o cara vai estar ali, porque ele vai pensar 2 vezes antes de sair. Os caras querem sair porque eles estão recebendo mal. Essa é a verdade. O bom funcionário está recebendo bem, está confortável e está conseguindo prosperar a família dele, ele não sai. Entendeu? Só que nada disso acontece, você não compra ferramentas melhores, você não investe na oficina, você não distribui lucro para si no final do ano, porque você não quer fazer o que tem que ser feito, que é parar e calcular seu preço. Então começa a entender que a precificação ela é uma libertação, ela não é um problema. O problema é não fazer ela. A minha dica é, clique aqui embaixo no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo em algum momento, R$ 297. Um método, com planilha, com aulas. Você resolve esse problema e para de ficar... Certificado. Dependendo da próxima OS, você tira esse 297 só no ajuste da mão de obra. Então, compra o curso. Compra o curso, você tem 7 dias de garantia, inclusive, se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Tá bom? Quero agradecer aqui novamente os nossos patrocinadores, KS Pierburg, por apoiarem a educação para gestão, marketing e vendas de donos de oficina aqui no Brasil. Sigam lá Motor Service Brasil no Instagram e lembre-se sempre de ir lá nos comentários e falar que você veio aqui do Repare Talks. Esse foi mais um episódio do Repare Talks. Até a próxima. Buenas. Valeu!